Oi, esse é o primeiro vídeo da solução do projeto 13. Nele eu vou explicar como eu estruturei o meu código HTML, CSS e também o JavaScript. Se você ainda não desenvolveu o projeto completo, eu acredito que esse vídeo vai te ajudar a entender melhor, como organizar e por onde começar, a desenvolver os componentes que eu mostrei no vídeo anterior. Para começar, eu tenho aqui a minha tela, e essa tela inicial, ela está mostrando uma imagem de fundo aqui. E para eu configurar essa tela inicial aqui, eu criei um body normal e coloquei uma classe chamada EmptyList, que seria lista vazia, no caso. E eu dei o nome dessa classe só para ficar mais claro que essa configuração, essa estilização aqui, do body, está dentro dessa classe aqui. Poderia até não ter nenhuma classe e você colocar direto lá no body, mas eu achei que ficaria mais claro, se eu colocasse essa classe aqui. Então o que eu fiz foi criar uma classe aqui no meu CSS, app.css, e essa classe, está vendo? EmptyList aplicada ao body. Então, body, ponto, sem espaço, EmptyList. E aqui eu coloquei esse fundo cinza claro aqui e exportei essa imagem aqui lá do meu AvoCode. Então, perceba que eu exportei o texto junto com o ícone. Só para ficar mais simples de eu configurar mesmo, usando o background image. Então, eu coloquei aqui, tem essa imagem aqui que eu exportei lá do AvoCode. Deixa eu até abrir aqui para você ver. Tem aqui imagens. Tem aqui EmptyList. Então aqui você não vai conseguir ver o texto que está aqui em cima não, porque está bem claro. Mas tem um texto aqui em cima também, além do ícone, tá ok? Então voltando aqui para o HTML, eu tenho o body, que eu apliquei essa classe, e aqui embaixo, eu comentei isso aqui, daqui a pouco eu mostro para você quais serão os elementos que vão estar aqui dentro. Mas aqui no final do HTML, antes do fechamento do body, eu já adicionei as chamadas dos JavaScripts. Então eu tenho um arquivo aqui, que eu coloquei dentro da pasta JavaScripts, tem a pasta aqui JavaScripts, está vendo? Eu coloquei um arquivo chamado utils, que é para eu colocar utilidades mesmo, para usar na minha aplicação. No momento, eu coloquei só aquela função lá que a gente usou no projeto anterior, aquela função que pega o elemento usando o cifrão aqui. Mas você pode ficar à vontade para criar outras funções aqui dentro, e você pode até começar a usar esse arquivo utils em outros projetos. É uma forma de você reaproveitar o seu código aí. É importante lembrar que aqui dentro desse arquivo de utilidades, você não vai colocar arquivo que está relacionado diretamente com uma aplicação apenas. Sempre que for um JavaScript que você criar que ele é feito só para uma aplicação, você vai colocar dentro dos arquivos de forma separada, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Vai ficar aqui dentro de utilidades apenas arquivos, funções que você pode usar em projetos diferentes. Beleza? Então voltando aqui, eu tenho o primeiro arquivo que eu estou chamando, é o utils.js, poderia ser qualquer outro nome, é claro. E a partir do segundo include, eu adicionei arquivos referentes à minha aplicação. Já que a nossa aplicação, nosso aplicativo é uma lista de compras, eu usei esse nome aqui, porque lista de compras em inglês seria grocery list, no caso, lista de compras. Então eu coloquei sempre grocery aqui na frente, para identificar que faz parte desse aplicativo, E a partir daqui eu identifiquei o componente. Então eu tenho aqui esse componente que é o grocery input item aqui, no caso, que é exatamente esse componente aqui, que seria um input, uma forma de inserir um item, na minha lista de compras. Então eu chamei esse elemento aqui de grocery input item, tá ok? Esse segundo JavaScript aqui, eu chamei de grocery update list, então ele vai atualizar a lista de compras. Então é exatamente esse componente aqui, que ele aparece, quando eu altero aqui os elementos, ele aparece no lugar desse componente aqui em cima. Então ele é um botão, que quando clicado ele vai salvar as alterações que eu fiz aqui na minha lista de compras. E tem esse outro botão aqui que é para você cancelar, a ação. Voltando aqui agora, eu tenho o grocery item, que seria um item em separado, que é exatamente esse componente aqui, Veja que isso aqui é um item, ou laranjas, ou tomates, abacates, o que for. E eu tenho também, por último aqui, o quarto componente, que eu chamei de grocery list, que é exatamente esse componente que gerencia, essa listagem de elementos aqui. Então ele vai gerenciar vários itens da minha lista aqui, tá ok? Então, voltando aqui, eu posso até abrir esses arquivos aqui. Por enquanto, perceba que eles estão totalmente vazios, que é o que a gente vai fazer nesse projeto
basicamente, né? A gente vai criar essas classes aqui e escrever toda a regra de negócio tanto para conectar os dados, né, e listar esses dados aqui nessa tela, quanto para esconder e mostrar elementos. Beleza? Então, basicamente, são esses 4 componentes aqui que você vai implementar. Eu tenho aqui, por último, um arquivo chamado app.js, que ele simplesmente ele instancia, né, outros componentes. Então, ele também, por enquanto, está vazio. Beleza? E agora eu vou te mostrar os componentes de forma separada aqui. Eu vou descomentar isso aqui, tirar esse comentário, né? Então, eu tenho aqui uma div que eu chamei de top bar. Ops, deixa eu descomentar aqui também. Deu algum problema, deixa eu fechar e abrir de novo esse arquivo aqui. Deixa eu fechar aqui. Index.html. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma div que eu chamei de top bar, que seria toda essa parte superior aqui. E dentro dessa div top bar, eu vou ter 2 possibilidades de componentes, no caso, de elementos. Eu tenho o input item ou eu tenho o update list. O input item, voltando aqui, é exatamente esse componente aqui, né? Input item. E o update list é esse segundo componente aqui. Eu vou mostrar ou esconder esses componentes usando uma classe chamada hidden aqui, né? Que eu dei o nome de hidden, que é, em português, escondido, né? E essa classe hidden nada mais é... Deixa eu abrir o CSS aqui. Já está aqui. Nada mais é do que um display none, né? Forçando, usando o important aqui para ele forçar essa mudança, né, em cima de outros CSS que estão declarados em outros pontos do meu arquivo. Então, eu posso voltar aqui. Então, eu tenho aqui o input item. Vou mostrar aqui para você. O input item, né, é exatamente esse elemento aqui. E aqui embaixo eu tenho o update list. Então, se eu quiser esconder o input item, eu vou colocar hidden aqui. E eu vou mostrar o update list. Então, eu só removo esse hidden aqui. É algo que a gente já fez de forma muito parecida no projeto anterior, né? A gente vai mostrar e esconder elementos de acordo com o fluxo do aplicativo, usando o JavaScript. Então, esses são os 2 primeiros componentes aí, né? O HTML desses componentes. Eu vou tirar esse aqui e vou mostrar para você aqui dentro dessa div o que tem, né? Eu coloquei uma outra div aqui. Perceba que eu estou usando os nomes aqui ainda, né? E vou continuar usando sempre nomes em inglês daqui para frente, né? E esses nomes aqui, não é necessariamente obrigatório você usar esses nomes. Você pode usar em inglês também, mas pode usar outros nomes que você preferir. E também, se quiser, pode usar em português sem problema nenhum. Mas eu recomendo que você use inglês para você ir tendo um hábito aí dos programadores internacionais mesmo. Aí. Programadores do mundo inteiro sempre escrevem código completo, né? Tanto comentários, nome de variável, nome de classe, div, HTML, o que for, sempre em inglês. E dentro dessa div aqui eu tenho um input, né? Que é o... Deixa eu atualizar aqui. Que esse elemento aqui é um input, né? Que eu posso escrever aqui qualquer coisa. E eu tenho aqui um button, né? Dentro desse button tem uma imagem, que é essa imagem, esse iconezinho aqui, que eu exportei lá do Avocode. Então esse é meu input item aqui, item aqui. Então eu posso esconder aqui. E agora eu vou te mostrar o update list. E novamente, né? Apesar de eu estar te mostrando essa solução aqui, não significa que essa é a solução única, né? Então você pode escrever seu código HTML e CSS de formas diferentes e, é claro, desde que tenha o mesmo resultado na interface, né? Então você pode usar outras estruturas, outros elementos. Então você, ao invés de div, você usou um elemento que você achou que seria mais semântico. Não tem problema. O que importa é o resultado final aqui e essa forma de escrever o HTML, né, vai variar mesmo de programador para programador. Essa forma que eu usei aqui não significa que é a única forma, não. Então, aqui dentro do update list aqui, eu tenho um botão, que dentro desse botão tem esse ícone que eu chamei de cancelar, né, PNG, cancel PNG, que é essa seta para trás aqui, né, que eu exportei também lá do Avocode. E eu tenho outro botão aqui, que dentro desse botão agora eu tenho uma imagem, que é essa imagem aqui, né, esse ícone aqui.
E eu tenho também um label aqui que eu coloquei esse texto, salve suas alterações. E eu, para alinhar esses elementos dessa forma aqui, eu sempre estou usando o flex. Eu consegui resolver de forma bem simples usando o flex. É claro que você pode usar grid ou float também, mas flex eu achei bem tranquilo. Foi uma opção rápida, né, para eu chegar nessa solução aqui, tá ok? Então eu tenho esses dois elementos aqui, que serão mostrados ou escondidos, né, de acordo com o fluxo da aplicação que eu mostrei lá no vídeo, no primeiro vídeo desse projeto, o vídeo que eu defino, né, qual que é o problema a ser resolvido. Então deixa eu voltar aqui, tiro esse hidden e agora eu vou colocar esse hidden aqui embaixo para esconder esse elemento aqui. Então beleza, tá aqui. E claro, né, é importante lembrar que nem sempre essa div aqui embaixo ela vai aparecer. Então eu tenho, além dessa parte aqui, né, dessa div item name aqui, que tem o input e o botão, que é essa parte superior, eu tenho a parte inferior, que é essa parte nessa cor mais escura aqui, que tem label estoque mínimo, tá aqui. Eu tenho aqui um span, né, que eu dei o nome de amount aqui, que seria total, né? Tem o valor 1 aqui, poderia ser 3, por exemplo. Mudei aqui, tá vendo? E tenho dois botões aqui que eu chamei, dei uma classe de minus, que seria menos, né? E plus, que seria mais. E aqui dentro eu coloquei aquelas imagens lá, minus.png, que é essa imagem, esse ícone aqui. E aqui, o plus aqui, é essa imagenzinha aqui, esse outro ícone aqui. E aqui também eu posso colocar a classe hidden, que é para esconder esse elemento aqui. Tá ok? Com isso eu concluo a explicação dessa parte superior aqui, que seria a top bar, né? Então vou até fechar isso aqui. E agora eu tenho uma lista, né? Eu estou usando aqui o LLI, uma lista de itens, que seriam esses itens aqui embaixo, da nossa lista de compra, né? Então veja que eu tenho aqui 1, 2, 3 listas, né? Então tem 1, 2, 3 produtos. Sendo que o primeiro produto está com a parte inferior aqui de botões de actions, né? No caso está fechado. O segundo produto aqui está com a barra de ações sendo mostrada. E o terceiro produto também está com a barra de ações sendo mostrada embaixo dele aqui. E ele está na cor vermelha, quer dizer que ele está fora de estoque, né? Está faltando itens no meu estoque, para o meu estoque mínimo aí. Então são esses 3 itens aqui, né, da minha lista. Eu dei um nome aqui, um ID, né, para essa lista de Grocery List, que é o componente principal, né, que vai gerenciar isso tudo aqui. E dentro de cada LI aqui eu tenho os componentes, seriam os cartões aqui, né, no caso. Então eu dei coloquei dentro de uma div aqui. E agora eu vou te explicar como eu estruturei isso aqui. Novamente, não é obrigado a seguir exatamente essa estrutura, né? Você pode seguir outra estrutura aí desde que o resultado final seja o mesmo. Então eu tenho aqui uma div, né, que eu dei o nome de description, que seria a descrição, né, do item. E aqui dentro eu tenho um label, que eu tenho o nome, né, tomates. E aqui usando um elemento diferente aqui, que eu acho que eu não usei ainda, esse sup aqui, né, que ele vai ficar dessa forma aqui, ele vai mostrar de forma superior aqui. Então eu coloquei esse min3 aqui usando a tag sup para ficar dessa forma aqui. E tá tudo, né, dentro desse label aqui. Eu também tenho um span, que seria esse número 6 aqui, né? Vou até mudar aqui para 8, só para você ver. Então posso salvar aqui, mudei para 8. Então essa é a primeira parte. Então eu tenho a descrição, que é essa parte superior que está mostrando aqui. E tenho também a parte inferior, que seria essas ações aqui. No meu caso dos tomates aqui, tá vendo tomates? Eu tenho aqui embaixo a div actions, né, que seriam essas ações, que não está aparecendo. Não está aparecendo porque eu estou usando o hidden aqui. Então eu posso tirei o hidden, né, salvar e veja que agora está aparecendo também. Dentro dessa div actions eu tenho 3 botões, né, então eu tenho o botão para apagar, delete, né, usei a classe delete, que aqui dentro tem o botão delete.png, que é essa lixeirinha aqui. Tenho o minus, que é o mesmo ícone que eu usei nesse componente anterior aqui, né, de cima. Então tem o minus e o plus, que seria minus e o plus, né, menos e mais. E essa é a minha div actions, que tem esse fundo mais escuro aqui. Então aqui fica bem visível, né, que eu tenho 3 componentes aqui. Primeiro componente, segundo componente ovos e o terceiro componente cervejas. A única diferença desse terceiro componente aqui, cervejas, é que ele tem aqui na descrição, description, né, que seria essa parte visível aqui,
ele tem a classe has2buy, que seria tem que comprar, né? Em português traduzindo, né? Que eu dei esse nome e criei essa classe, que ela nada mais é, né? Que ela define, né? Só a cor de fundo aqui para vermelho, has2buy. Se eu tiro aqui, has2buy, veja que agora apareceu cinza igual os outros elementos aqui, outros itens, né, da minha lista de compras. Então eu posso também definir aqui em cima. Eu tenho o primeiro item aqui que é tomates, né? Eu posso colocar aqui no description aqui, has to buy, que ele vai aplicar aqui a cor vermelha, tá ok? Então essa é a minha listagem, né? Então já defini a parte superior e agora defini para você, mostrei para você, né, como eu resolvi essa parte da listagem de itens aqui da minha lista de compras. Com isso eu concluo aí a explicação desses componentes, né? Então eu cheguei a mostrar para você todos os componentes, né? Esse componente superior aqui, esse também fica na parte superior, né? E aqui na listagem eu tenho esse componente aqui que ele pode ser na cor cinza, se ele está dentro do estoque mínimo ali, ou na cor vermelha, se ele está abaixo do estoque mínimo. E eu tenho esse componente aqui que seria mais um componente de gerenciamento de elementos aqui na minha base de dados, né? Então eu vou te mostrar aqui, cadê? O index.html. Então aquele componente ali, que ele não tem a parte visual, que ele é composto de vários itens, né? Ele é como se fosse essa UL aqui, né? Então o grocery list, que eu dei esse mesmo nome aqui, que ele vai ficar gerenciando, ele vai ficar adicionando ou removendo itens, né? De acordo com a interação do usuário. Quando eu for implementar esse componente aqui, escrever nesse arquivo grocery list aqui, você vai entender melhor o que esse componente faz. Mas ele é sem dúvida um dos componentes mais importantes, porque ele vai gerenciar toda essa inserção e listagem de itens aqui. Bem, é isso aí que eu tinha para mostrar nesse vídeo, né? Simplesmente a forma que eu estruturei esse projeto aqui, a parte HTML, CSS e os arquivos também JavaScript. E a partir dos próximos vídeos eu vou realmente escrever código JavaScript implementando todas essas ações aqui, né? Porque por enquanto eu clico aqui, não acontece nada, clico aqui também, não acontece nada. Então eu vou começar a implementar isso aí para eu trazer interatividade para a minha interface usando o JavaScript. Tá ok? É isso aí, grande abraço, até mais e tchau!